Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui falando sobre o nosso Flamengo. No vídeo de hoje nós vamos falar... Cara, passou ali uma barca, né? Ninguém falou nada e tal, mas o Flamengo com isso já passou de 100 milhões de vendas nessa temporada, né? A última informação agora é do Wallacian. E aí, o que você achou desses cerca de... São 10 milhões, né? Mais 2 milhões de bônus, podendo alcançar 12 milhões de euros. E aí, o que você achou da venda? Vamos falar sobre o Wallacian. Vamos falar sobre... Tem uma manifestação muito importante que eu vou atualizar aqui para vocês, rubro-negros, pois pode impactar em hoje, né? Ex-dirigentes do Flamengo, mas que tem ainda, né, sua participação direta no clube. Eles podem, em aspas, estarem proibidos de fazer parte ali do conselho. Eu vou te explicar que história é essa, que mudança é essa que o BAP quer promover. A gente vai passar por essas informações, a gente vai passar por algumas dessas notícias. Se você é amigo rubro-negro, está convidado para estar aqui com a gente. Deixa aquele seu like, deixa sua curtida, hype aí os nossos vídeos para nos ajudar sempre a crescer aqui a nossa comunidade. Tamo junto nessa, muito obrigado por esse apoio. Vamos começar pelo... Ontem a rapaziada, a garotada, ontem perdeu, né, pro Bangu. Sofreu gol bobo, né, cara? Sofreu gol bobo logo no início, né? Já tinha um prejuízo ali grande para correr atrás. Aí o jogo se desencontrou, a garotada não conseguiu a grama um pouco mais alto. Você vai tentar forçar ali algumas... Acabou errando. No futebol profissional, dificilmente não é uma chance clara. Perder a posse da bola numa determinada região do campo dificilmente não gera uma chance clara. E para alguns times, né, enfim, consegue fazer o gol. O Bangu teve lá seu mérito, fez o gol. Na base, às vezes, não necessariamente, mas também é muito perigoso. O Flamengo perdeu duas posses que não dá para perder ali naquela zona que é tão perigosa, muito arriscada, e com isso foi lá e perdeu por 2-1. Eu lembro que o amigo rubro-negro, até muito empolgado com aquela boa partida da garotada no final da temporada passada, levantou a hipótese. Eu lembro disso, pois eu fui perguntado: Godoy, começa com esse time sub-20 no Campeonato Brasileiro. Eu falei, não. Pô, nem precisa, né, cara, de resultados agora pra... É maluquice, né, cara? Torcedor iludido é uma beleza, né? Se ilude com a Morena, se ilude com o sub-20 pra começar o Campeonato Brasileiro. Não dá, cara. A diferença é muito grande. Então, né, é pra jogar esses campeonatos estaduais aí mesmo, e mesmo assim tem que jogar a vera, porque senão vai passar perrengue. Bom, o próximo jogo ainda é com a garotada. E aí sim, depois clássico já começam alguns jogadores, depois Fluminense outros titulares, né, profissional, e aí sim, pessoal lá pronto para enfrentar o Corinthians. Inclusive, quinta-feira, né, começa já aí a venda de ingressos para a decisão da Supercopa. Você que tiver essa oportunidade aí para acompanhar a decisão, fica de olho já na abertura das vendas dos ingressos, tá bom? Vamos falar aqui sobre o Wallacian, que acabou sendo uma despedida, né? O Flamengo, na noite de ontem, acabou divulgando, né, já ali confirmando. O Wallacian já falou como um futuro ex-jogador do Flamengo, né? Ele fez uma entrevista emocionado, ele falando, né, sobre essa saída. Vai para o Red Bull Bragantino, e aí a gente está falando por 10 milhões de euros, tendo uma bonificação ali de mais 2 milhões, então o total podendo alcançar ali cerca de 12 milhões de euros, mais de 70 milhões de reais. O futebol, ele é muito momento. Esse mesmo Wallacian, há 6 meses atrás, se o Flamengo vendesse por 10 milhões de euros, era pouco. Esse mesmo Wallacian, hoje, 10 milhões de euros, você já olha assim, eu acho que tá de bom tamanho. Mas pode ser que esses mesmos 10 milhões de euros, ao mesmo Wallacian, tendo uma passagem para o Red Bull Bragantino, também volte a ser pouco ou volte a ser muito, mas muito mesmo. Enfim, ainda mais que o jogador é muito jovem. Tem uma curiosidade que eu compartilho com vocês. O Flamengo contratou o Wallacian em 2022, na metade do ano de 2022. Ele era atleta da Ferroviária e, curiosamente, quem era um dos clubes que estava disputando com o jogador na ocasião, né? Quem vai contratar ali ele que é jogador de 2005, né? Quem vai contratar ali o jogador de 17 anos, o atacante ali do Ferroviária e tal? Um dos clubes que estava interessado nele era o Red Bull Bragantino. Então o Red Bull Bragantino já estava acompanhando aí o Wallacian desde 2022, quando ele ainda tinha 17 anos, mas na ocasião ele optou e o Flamengo venceu essa disputa na contratação aí do jogador. Vamos ver como é que vai ser esse futuro aí do jogador. Cabeça no lugar, né, sem dúvida nenhuma, e num clube que talvez ele tenha ali, né, cidade também, isso também, né, talvez funcione, talvez dê certo ali pro futuro do Wallacian. Mas quem poderia imaginar, hein? Aquele Wallacian de alguns meses, né? Metade do ano,
anterior, seria muito pouco, 10 milhões de euros. Mas com isso, galera, com essa venda do Wallace e tal, e com outras vendas, eu vou até passar aqui para vocês, o Flamengo já bateu, nossa, que facilidade, né? O Flamengo já alcançou a marca, né? Já até ultrapassou a marca de 100 milhões de venda numa janela que não tem nada, nossa, né? Mas vamos lá, teve uma barca aí de muitos jogadores que não atuavam, ou que atuavam pouco, né, que atuavam muito pouco. Deixa o seu like, deixa sua curtida, amigo rubro-negro. Tamo junto nessa, obrigado pela sua moral. Vamos lá, os que saíram. Matheus Cunha foi fim de contrato, né, assim como o Pablo, né, foi final de contrato, então o Flamengo não acabou ganhando nada ali. O Cleiton teve também final de contrato, foi lá para o futebol da Alemanha. O Flamengo conseguiu vender ali o Juninho, né, para o Pumas, estamos falando mais de 30 milhões. O Flamengo teve ali, não foi uma venda, né, foi uma passagem ali, né, Carlinhos, mas acabou saindo, né? Foi ali pro Remo, ele tem um contrato até dezembro de 2026. O Wallace, né, como falamos aí, cerca de 70 milhões. O Peterson foi rescisão amigável, né? O Peterson retorna pro Flamengo, o Flamengo teve uma rescisão amigável com o jogador. Vitor Hugo, aí pinga, né? Quase 15 milhões do Vitor Hugo para o Atlético Mineiro, né? Agora o Vitor Hugo quebra o contrato com o Santos de empréstimo e vai para o Atlético. E o Matias Vinha, que aí a gente está falando um pouco mais de 2 milhões, só que o Matias Vinha, caso seja comprado pelo River Plate, aí são quase cerca de 30 milhões de reais. Então vai, né, o Flamengo conseguindo aí fazer uma barca e tirando um valor. É muito fácil hoje, né, cara? Como é que o futebol tá? Você consegue 100 milhões. Assim, eu me recordo que antigamente, quando se falava em vendeu 100 milhões, nossa, 100 milhões era, tu vê, o Flamengo pegou fez um catadão de jogadores que não usa ou que usa muito pouco, consegue 100 milhões, né, com uma enorme facilidade aí. Outra informação muito importante que a gente tem que passar aqui é sobre já que a gente está já nesse papo de saídas, do Cebolinha. O Corinthians fez uma proposta por empréstimo, tá? E ela já foi prontamente recusada. Tá? O Flamengo não vai emprestar o Cebolinha para o Corinthians, já houve uma rejeição à oferta da equipe corintiana, tá? Informação muito importante, presta atenção, amigo rubro-negro, é o seguinte, o BAP vai fazer uma reunião com o Conselho Deliberativo, né, no Flamengo, e aí é o seguinte, o que ele está querendo fazer? Proibir de que pessoas que estejam vinculadas, né, ali ao Flamengo, ao Conselho do Flamengo, ao futebol do Flamengo, mas que hoje elas estão trabalhando em outros clubes, elas possam continuar internamente, vamos dizer assim, no Flamengo. Entre essas pessoas estão algumas que trabalharam na gestão passada, como, por exemplo, o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o ex-diretor lá de futebol, né, que era o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, e tem mais, gente. O que acontece é o seguinte, o Landim, por exemplo, ele está dentro ali da SAF. Desde que ele saiu do Flamengo, não sei se você tem acompanhado, ele estava, né, se empenhando em SAF, pegou ali a SAF do Confiança. Ele faz parte da equipe do Confiança, faz parte ali desse grupo que administra, né, a SAF do Confiança. O Marcos Braz, ele trabalha no futebol do Remo. Inclusive, né, o Carlinhos, por exemplo, né, o Marcos Braz foi lá, pegou ali o Carlinhos novamente, então tá ali Então, e tem mais. Essas pessoas, o que o BAP está querendo é proíbam elas estariam suspensas de trabalhar no Flamengo, no conselho ali do Flamengo, estar acompanhando, estarem por dentro ali das coisas que acontecem no Flamengo, estando trabalhando em outras SAFs, enfim. Gestores, diretores, estando em outros clubes, não seriam mais, acho que é uma questão até de bom senso, né? Mas como o bom senso precisa estar no papel, né? Essas pessoas então não poderiam estar ali a par, né, por dentro, fazendo parte de conselho, reuniões, etc, do Flamengo, já que elas trabalham em SAFs, em outros clubes. Então, são dois casos. Evidentemente, né, que haverá alguns conflitos ali internos, pois acaba se levantando muito mais sobre essa pauta, digamos que política, né, de chapas dentro do clube, mas de qualquer forma vai ser votado. Inclusive na matéria do UOL, né, do Rodrigo Matos, ele traz, né, o Flamengo tem proposta para suspender dirigentes de SAF que acaba afetando, né, o Landim. E ficará impedido, aqui só para você entender bem, ficará impedido de participar de qualquer poder o associado que atue direta ou indiretamente como investidor, acionista, cotista, gestor, administrador, consultor, ou exerça cargo de direção ou de conselheiro, remunerado ou não, em outra agremiação desportiva ou sociedade anônima de futebol, né, SAF, nacional ou estrangeira, independentemente da modalidade
ou divisão que dispute, ou que dela seja torcedor notório. Isso é uma, né? Antigamente havia uma especulação, né? Ah, o Eurico Miranda, ele era um sócio não sei o que do Flamengo que poderia... Antigamente tinha muito isso. Então, por exemplo, nesse caso, já que ele seria, né, um torcedor declarante de outro, também não poderia, tá bom? Mas isso aqui está bem discriminado como o que hoje faz o Landim, o que hoje exerce a função do Marcos Braz, né? Então fica bem claro. Então vai ter a votação e eu vou trazer para vocês o resultado dessa votação, tá bom? Então, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Venda confirmada do Wallace Yan. Pega esses cerca de 70 milhões, já coloca ali nos cerca de 30 do Juninho, aproximadamente hoje dos 3 milhões do Matias Vinha, podendo se tornar 27 mais à frente. Ainda tem ali cerca dos 15 do Vitor Hugo nessa janela. Simples janela que o Flamengo fez aí no início da temporada de saída de barca, tá bom? Grande abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Deixa aí o seu like. Valeu!